Bom, olá, boa noite. Hoje vamos falar de um tema pouco falado às vezes, mas que tão importante quanto qualquer outra via de expressão que nós temos. Eu vou falar hoje sobre o desporto, sobre a filosofia do desporto, as reflexões e aplicações diante dos estudos e diante de tudo que nós temos visto hoje em dia. Bom, para começar essa experiência, essa jornada, digamos assim, eu queria responder algumas perguntas, e daí que acho que surgiu um pouco sobre a conferência, sobre o desporto. A primeira pergunta que eu tinha, e a primeira pergunta que eu nos faço, digamos assim. Qual o verdadeiro significado do desporto? Qual a relação que existe entre o desporto e a filosofia? E como o desporto efetivamente pode nos ajudar no dia a dia? Pode nos ajudar mesmo? Será que o desporto em algum momento a gente consegue extrair alguma coisa? Conseguimos aplicar na nossa vida a fase do desporto? Começar pela desconstrução que nós temos sobre o desporto, sobre a palavra desporto. Desporto, quando hoje em dia, no nosso mundo contemporâneo, quando nós falamos em desporto, nós pensamos logo em alto rendimento. Nós pensamos logo em pessoas, em atletas profissionais ou atletas ou o sofrimento que o atleta passa nos treinamentos. E por isso, o que acontece na maioria das vezes é a gente colocar o desporto do lado, porque é algo que nos tira do conforto. Então nós acabamos por colocar do lado. No mundo que é obcecado por resultados, é fácil a gente esquecer o poder transformador que reside na prática desportiva. O desporto ele não é somente um exercício físico ou um entretenimento, que é como é vendido hoje em dia. Ele é um reflexo, é um espelho da alma humana. E ele acaba por refletir as virtudes, os desafios e o potencial inato que nós temos para a excelência. Desde as origens das civilizações, o desporto, o desporto e a filosofia ele caminham junto. Desde sempre, os dois sempre caminharam junto. Obviamente, não como desporto, mas como atividade física, como jogos, mas sempre caminharam paralelamente. E ambos tinham um objetivo comum, que era a perfeição humana, que era encontrar o ideal. Enquanto a filosofia busca, ou sempre impele a ponderar sobre os grandes temas da nossa existência, que é a virtude, ética, já o desporto é uma via de expressão para essas virtudes, ética e tudo mais que nós temos hoje em dia. Bom, como é que nós podemos então começar aqui falando sobre o desporto? É óbvio que é um tema, a atividade física, na verdade, é um tema bem amplo e nós podemos buscar remontar bem antes da época que eu vou falar agora, que é a grega, mas acho que começar pelas raízes gregas da filosofia do desporto é um ponto bom e um ponto inicial. Por quê? Porque basicamente foi ali que começa a se conceber o desporto como coletividade, como algo em conjunto e algo mais para a virtude. E também é muito mais próximo de nós. E não dizendo que só existia desporto na civilização grega, mas existia desporto na egípcia, Índia e tantos outros lugares. China, existia em todos os outros lugares. É que o grego é mais próximo aqui da filosofia ocidental. E como é que isso se dá? Bom, harmonia clássica. A máxima mens sana in corpus são. Quem nunca ouviu isso, não é? Ela contempla o ser humano. Então, é uma frase tradicionalmente atribuída ao romano Juvenal,
e que fala, obviamente, sobre a conexão entre uma mente e um corpo, em que ambos têm que ser são para caminhar. Platão e Aristóteles também já realçavam a relevância que tinha para o desenvolvimento humano, que abrangesse tanto as capacidades intelectuais quanto as aptidões físicas dos seres humanos. Ambos caminhavam juntos e ambos precisam caminhar junto, ok? Se nós olharmos também a parte da ginástica, o desporto e a filosofia, eles eram e são considerados pilares essenciais da formação de um cidadão completo, capaz de viver em uma vida virtuosa e plena. O desporto ele não era só considerado como uma atividade física isolada, mas como um meio privilegiado para educar o nosso corpo e simultaneamente fortalecer a nossa mente. E eu acho que até aqui eu não estou falando nenhuma mentira, e eu acho que no fundo, nós todos já sabemos um pouquinho disso. Apesar de não fazer, sabemos disso, não é verdade? Sabemos que é assim que funciona. Posso não ir para o ginásio todo dia de manhã, mas eu sei que é isso que é bom. Bom, além dos benefícios óbvios que a atividade física nos dá, os benefícios físicos, né? O desporto também exerce um impacto profundo que nós temos na nossa saúde mental. Ensina disciplina, perseverança, concentração, resiliência, a gerir pressão que tanto temos no nosso dia a dia, ultrapassar os nossos limites dentro de um ideal. Bom, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, digamos, como uma linha do tempo, mas é só para a gente se organizar aqui no sistema, tá? Começamos ali mais ou menos o pensamento, onde os dois se encaixam, tanto a atividade física quanto o pensamento filosófico, tá? Bom, começamos ali nos Jogos Olímpicos antigos. Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos não eram apenas competições esportivas, eram celebrações religiosas e manifestação da procura do arete. Vamos falar mais para frente o que é o arete. E a excelência em todas as dimensões da vida. Isso acontece mais ou menos lá em 700, se eu não tenho erro, mais ou menos, tá? 700 a.C. Logo em seguida, 300 anos de diferença mais ou menos, vem lá Platão, né? Platão com a música e ginástica. E todos que estudam filosofia vão falar assim, já ouvi o tal da música e ginástica. Vou só para a música, mas eu sei que existe a ginástica. Música para a alma, ginástica para o corpo. Tudo bem que eu trabalho só a música, mas a ginástica também tem que estar ali. Por quê? Tanto Platão quanto o próprio Aristóteles, que eu vou falar um pouquinho mais lá, pensava no ideal de trabalhar os dois conjuntos, que essa era a base da formação moral para o ser humano. Tá? Então, a base da educação tinha que ser a ginástica e a música. Né? Isso era fundamental. A harmonia completa, o equilíbrio entre corpo e alma. Tá? Isso era extremamente importante. Seguindo, depois nós tivemos os pensamentos de Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Tá? E isso nós estamos falando no contexto desportivo, mas pensa lá para a tua vida. Tá? Porque tudo que nós fazemos repetidamente, com certeza vai melhorar. Se você faz, aquilo se aprimora e vai melhorando. Aos poucos vai melhorando. Né? E se você faz várias vezes, vira um hábito. E quando tira aquilo lá de você, você fica até perdido. Não sabe o que faz. Tá? Logo em seguida veio o pensamento socrático, né? Que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo, obviamente, fala muito mais do autoconhecimento. No mundo esportivo, falamos muito mais do autoconhecimento. Tá? Cada treino, o atleta é confrontado com várias oportunidades, aliás, que são únicas, de compreender a sua própria limitação. E
potencializar essa limitação. A vontade e depois a vontade da potência. Nietzsche afirmava: o que não me mata me torna mais forte. O que não mata torna mais forte. No desporto, essa ideia é um terreno muito fértil, como está escrito ali, pois exige a superação constante através de lesões, derrotas e frustrações. Quem nunca se frustrou na vida, não é? E sempre saiu mais fortalecido. Infelizmente, a gente precisa ter esse momento da dor. A dor é algo que é necessária. O sofrimento é passageiro, o sofrimento é opcional. E nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas a dor, ela é necessária para que haja o crescimento, para que haja a evolução. Tá? E aí chegamos então numa premissa muito importante dentro da Grécia, que todos nós falávamos, que é o arete. E toda a escola de desporto com o coração da Nova Acrópole, e toda a Nova Acrópole, obviamente, fala muito sobre o arete. Nós falamos muito sobre o arete. Mas o que é o arete? E aí é mais complicado de se falar, né? O arete é algo muito complicado. Por quê? É mais que uma simples palavra, como está escrito ali. Ela é uma maneira de viver. É um modo de viver, é um modo de se expressar, né? Arete é traduzido como excelência, abrangendo o conceito elevado de fraterna união e de união entre os seres humanos buscando o melhor de cada um. A relação geralmente do arete vem de Ares, deus grego, e igualmente o Marte, que é o deus da guerra, tá? O deus romano da guerra. Por quê? Porque era representado a vontade, o caminho, né, para abrir o caminho e a imposição da vontade sobre a matéria. O arete é um tipo de felicidade necessário para a sociedade atual e uma postura perante a vida. Isso por quê? Porque, na verdade, o arete, a nossa sociedade contemporânea, ela está presa em felicidades momentâneas, em prazeres momentâneos. Algo que me acontece nesse exato momento. E o que o arete busca e o que nós pretendemos com o arete é uma felicidade a longo prazo. O arete é algo que você faz nesse exato momento para que seja feliz o resto da vida. Um exemplo bem mundano, um exemplo bem clássico. Você recebe hoje o ordenado, cai lá na tua conta. Feliz da vida, você vai e paga todas as suas contas. A felicidade de você receber acabou naquele exato momento. Isso é uma felicidade momentânea. E quando a gente trabalha com um ideal, algo muito superior, muito elevado, a felicidade ela é longa. A felicidade ela é maior que isso. Tá? E o arete, ele busca essa felicidade, essa postura perante a nossa vida. Quando você coloca o ideal em algo superior e que não material, a certeza que você vai ter é que vai ser feliz todos os dias. E é uma pergunta que a gente sempre se faz, o que te motiva levantar todos os dias da cama? O que faz você levantar da cama? É ir trabalhar para ganhar dinheiro, para acabar com o dinheiro e ficar triste de novo? Ou é algo muito mais, é um objetivo muito mais longo do que simplesmente levantar e ir trabalhar? Se a gente colocar o nosso objetivo na parte superior, mais sutil, a nossa felicidade, o arete, é algo que dá para tentar se alcançar. Bom, a conexão que tem histórica entre a filosofia e o desporto. E lá nós começamos, obviamente, as Olimpíadas, né? As Olimpíadas antigas, elas sempre foram celebradas em honra a Zeus. Eles não eram meramente eventos esportivos, tá? Eles eram manifestações profundas com finalidades filosóficas e espirituais. Desde a origem da civilização, o desporto e a filosofia têm percorrido caminhos paralelos, ambos em busca da perfeição humana. E a Olimpíada era algo onde isso se refletia.
Acreditava-se que o atleta, ao se dedicar intensamente aos treinamentos e à competição, era como se ele fizesse uma oferenda às forças metafísicas. Acreditava-se que o treinamento em exaustão, o treinamento diário, cotidiano, e se colocar em competição, buscava uma elevação. Isso trazia uma elevação de consciência, e essa consciência elevada era uma conexão com algo superior. Então, os atletas gregos, na altura, o que eles faziam era se colocar em exaustão, não se matar, obviamente, mas levar o treinamento, exaustão física. Com isso, eles tinham ali esse ritual de elevar o pensamento. Por quê? Porque a exaustão física que eles faziam era algo consciente, era algo com um propósito, e tá aí outra coisa que não fazemos no dia a dia, que é fazer algo com propósito. Vou caminhar, só vai caminhar. Vou caminhar com um propósito. Coloca na cabecinha que eu vou fazer algo com um propósito. E aí você vai andar hoje eu vou trabalhar a virtude de resiliência, hoje foi difícil sair da cama, mas eu resiliente saí da cama e fui caminhar. Quando você coloca algo como um propósito, com certeza isso vai ser diferente de algo sem propósito. Então era isso que eles faziam, eles colocavam os treinamentos e a competição deles em algo com um propósito muito mais elevado. E essa exaustão, ou esses treinamentos intensos que eles faziam, e também na competição, criavam uma conexão transcendente através do esforço físico e da busca da superação. Logo em seguida, nós tivemos então, por um bom tempo, teve ali a Olimpíadas Antigas, né? As Olimpíadas Antigas, e depois ficou um tempo sem ter as Olimpíadas. Até vir esse senhor que está aqui, o Barão Pierre de Coubertin. E a história dele é muito, muito curiosa. E aqui nós já temos mais matéria, por quê? Porque já está mais próximo de nós. Aqui nós estamos falando já de 1900, tá? Século XIX. Então está muito mais próximo de nós. E é o que nós vimos hoje em dia, que são as Olimpíadas modernas. Costumamos dizer que o Pierre de Coubertin é o famoso mais desconhecido que existe. Por quê? Porque ele fez as Olimpíadas modernas, mas ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem que é o Pierre de Coubertin, mas foi ele que fez as Olimpíadas modernas. O mundo para assistir às Olimpíadas modernas, ou pelo menos a abertura das Olimpíadas modernas. Mas ninguém sabe quem é o Pierre de Coubertin. E, afinal de contas, o Pierre de Coubertin foi quem reaviveu as Olimpíadas. E aí tem uma curiosidade, as Olimpíadas sempre tiveram, em todo momento teve Olimpíadas, tá? Em momentos que eu diria em que a humanidade precisava de ter Olimpíadas. Por quê? Porque era algo que buscava a conexão com as virtudes, com algo elevado do ser humano. E aí existiam Olimpíadas. E de repente ela sumia. E depois ela voltava novamente e reavivava, trazido por um rei, por um cavalheiro, por algo diferente. Depois ela sumia de novo. Depois ele voltou ali na época da Grécia Antiga, como homenagem a Zeus. Depois ela sumiu de novo. E aí Pierre de Coubertin vem, sabendo que o mundo em 1900 precisava de educação, até porque Pierre de Coubertin era um pedagogo, precisava de virtudes, pessoas com valores, viu nas Olimpíadas um jeito, não vou dizer que fácil, porque foi extremamente difícil, mas viu um jeito de trazer isso de volta para as pessoas que estão hoje em dia, né? até hoje em dia. Então, Pierre de Coubertin, ele não só pesquisou as Olimpíadas no mundo grego, como também no Egito, na Índia, no mitos das cavalarias. Tá? A importância de resgatar a filosofia olímpica para dar a direção à luta interior do ser humano. Era isso que ele buscava. Tá? E é isso que a Escola do Desporto com Coração também tenta trazer. Tá? O que se acredita aqui é que nas origens da filosofia olímpica e no esporte como uma ferramenta pedagógica, não como somente um trabalho físico, puramente físico, mas um trabalho que exige a música e a ginástica, que existe a harmonia entre os dois.
usamos na Escola do Desporto Coração, nós usamos a questão de sempre ter os dois, a música e a ginástica, e trabalhar virtudes que nós aprendemos teoricamente. Em teoria você sempre aprende. E aí tentamos colocar na prática, e mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre como usamos isso no dia a dia. Bom, Pierre de Coubertin, como é que ele descobriu tudo isso? O que ele fez? Ele foi a França, ele é francês, na França estava tendo um problema terrível até nas escolas com educação. Com educação que eu falo é educação mesmo. As crianças da escola eram mal educadas, enfim, e tinha vários problemas relações entre eles e tudo mais. Pierre de Coubertin, como um bom pedagogo, foi atrás de, olha, vamos tentar resolver esse problema. Descobriu que existia uma escola na Inglaterra que era uma das piores taxas de tudo, de notas, era horrível, era terrível. Então vamos lá ver o que está acontecendo, como é que eles fizeram para melhorar. Chegando na Inglaterra, descobriu-se que foi introduzido o desporto. E com os valores do desporto, as crianças acalmaram. Por quê? Tem disciplina. Eu não sei muito aqui em Portugal, mas imagina, no Brasil, quando a criança é indisciplinada, põe logo no karatê, põe logo no judo, põe logo no arte marcial. Por quê? Porque é certeza que aquilo vai funcionar. Porque o sensei ali o mestre vai pôr o menino na linha. Ou seja, inclui o desporto para, dentro do menino, colocar lá as virtudes. Disciplina, honra, né? De todos os valores que vêm com as virtudes. E foi isso que o Pierre de Coubertin fez ali, começou em pequena escala, obviamente, trouxe ali para a escola na França, foi ampliando, a hora que aquilo tudo meio que deu certo, ele pegou esse modelo, chamou os países vizinhos aqui da Europa, reuniu as pessoas importantes e falou assim, olha como deu certo, o mundo precisa disso, por que não trazermos as Olimpíadas novamente? Se nós aplicamos isso em uma escola e funcionou, na outra escola funcionou, fizemos uma cadeia, uma rede, funcionou, se nós fizéssemos isso, alargarmos para cada vez mais países, para mais pessoas, vamos ter um mundo melhor, né? Um outro aqui abraçou a ideia, falou vamos fazer, até aquilo começar a ganhar corpo e chegar hoje o que nós conhecemos como as Olimpíadas, né? Bom, com isso ele teve que manter, obviamente, e teve que estruturar os valores olímpicos, né? Quais são os valores olímpicos que o Pierre de Coubertin pensava? Respeito, excelência e amizade. São os 3 valores olímpicos que até hoje se mantêm. Tá? O respeito. Ensinava a tratar a humanidade, tanto em nós como nos outros, sempre como um fim, nunca como um meio. Um exemplo clássico que nós vemos na nosso dia a dia é o aperto de mão. Tá? É reconhecer que o nosso adversário venceu. E você ir apertar a mão dele como uma vitória é um exemplo bom de respeito. Depois nós temos a excelência, que é onde já temos ali, aborda que é a questão do arete, que acabamos de falar, né? A busca pela excelência não se limita a alcançar o primeiro lugar. O verdadeiro significado reside em dar o melhor de si, em ultrapassar os próprios limites pessoais e em aprimorar continuamente a capacidade de caráter. Isso se diz quanto nós, né? Conforme nós, e não em relação só aos outros. É o que nós chamamos de vitória interna, é o Nikea, ou mais conhecido como Nike, mas falamos Nikea mesmo, que é a vitória interna, tá? É excelência, essa busca do arete é por ali, tá? E obviamente a amizade, a fraternidade, um dos pilares também da escola da Nova Acrópole, e essa fraternidade, a amizade, que é o valor da amizade no desporto, transcende a relação de colega e de equipa. Envolve a camaradagem genuína, o espírito de equipa, coeso e o respeito mútuo entre todos os participantes, incluindo os próprios adversários. E isso é engraçado, por quê? Porque ultrapassa a barreira do
é só os meus, mas é os adversários também. Porque, afinal de contas, todos ali estão em busca de um mesmo objetivo, que é a vitória. E não a vitória do jogo, vitória interior. Daí, ser uma roda, porque a vitória interior, a amizade, vai gerar um respeito, um aperto de mão, que gera a excelência, que gera novamente a fraternidade, a amizade, e isso gira-se como uma roda. Os valores essenciais do olimpismo, definido por Coubertin, constituem-se no alicerce filosófico e ético do movimento olímpico moderno e representa princípios fundamentais que transcendem o desporto, guiando-se por uma coexistência mais harmoniosa e para o desenvolvimento pleno potencial humano. E isso aqui é bem engraçado, porque obviamente as palavras elas vão perdendo um pouco do sentido. E isso é um problema, infelizmente é um problema que nós temos. Por isso sempre que quando nós vamos falar de alguma palavra, é sempre bom tentar ver a etimologia da palavra, ou da onde vem aquela palavra, porque perde significado. Conforme o passar do tempo e, logicamente, pela necessidade dos seres humanos se comunicarem, as palavras elas vão trocando o significado. Antigamente não se usava, sei lá, laptop, não se usava o rato, não falava, sei lá, televisão. Houve a necessidade de comunicar e houve a criação dessa palavra. Mas se nós não voltarmos à origem, e daí termos sempre que falamos de algo, temos que voltar ao princípio, estudar o início de tudo, porque perde o sentido durante todo esse time-lapse que a gente está passando, toda essa linha do tempo que nós estamos passando. Tá? E obviamente, nós estamos falando de 1900, estamos falando de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, mas a Olimpíadas, hoje em dia, convenhamos que ela está muito mais comercial do que simplesmente com os valores olímpicos. Ainda vemos, nas cerimônias principalmente da Olimpíadas, nós vemos ali ainda resquícios ou coisas dos pilares olímpicos de Pierre de Coubertin, que ainda tentam manter a chama. Mas no mundo atual, o capitalismo ainda prevalece. Infelizmente, ainda tem que se vender direito de imagem, tem que fazer uma coisa bonita, tem que fazer, enfim, várias outras coisas. Né? E isso é um grande tema. Para além desses pilares filosóficos que Pierre de Coubertin identificou e colocou como pilares olímpicos, nós temos algo também que na Escola do Desporto, com o coração da Nova Acrópole, usamos muito, e quem participa da escola, cansados de ouvir sobre isso. Sitius, Altius, Fortius e agora implementado o Communiter. Que significa mais rápido, mais alto, mais forte, estamos juntos, todos juntos. Tá? O mais alto, por quê? O mais alto nós podemos ver em duas perspectivas. O mais alto em termos físico, aquela pessoa que é alta, fisicamente alta, tem mais predisposição para jogar o voleibol, para jogar o basquete, ou coisa assim. Da parte filosófica, o mais alto é aquele que tem a possibilidade de visualizar para além do que todos estão vendo. É a capacidade que você tem de, quando há um problema, você não se enfiar nesse problema e falar, pera lá, sai um pouquinho, dá um passo atrás, analisa a situação e toma a decisão consciente, uma decisão virtuosa, uma decisão acima do que é o material. O Altius, né? Desculpa, esse era o Altius. O Sitius, agora sim, o mais rápido se trata da parte, se você pensar na parte física, na parte de atletismo, é o mais rápido. E o mais rápido, na parte filosófica, nós estamos a falar simplesmente da pessoa que consegue tomar a decisão o mais rápido possível, usando já o Altius, né? Ou seja, acima de tudo, eu saio daquele problema, saindo do problema, eu consigo tomar a decisão e tomar a direção da forma mais rápida possível.
O fortes, obviamente, é o atleta mais forte, mas que, em termos de consciência, em termos de filosofia, nós estamos falando de algo que é resiliência, forte de persistente, tá? Forte de determinado. E o communiter, todos juntos, porque não adianta ter sítios altos fortes, ou seja, ser mais rápido, mais forte, né? Mais rápido, mais alto, mais forte, e todos juntos não foi, só fui eu. Eu fui mais rápido, mais alto, mais forte, em todos os sentidos, filosófico e físico, e cheguei lá na frente e tô sozinho na ilha. E aí, que graça tem? Vou comer coco. Não tem nada pra fazer. Não tem nada, não tem ninguém pra conversar, não tem nada, não tenho telefone, vou ter nada pra fazer. Ou seja, ir sozinho com sítios altos fortes vai morrer sozinho. Se não for todos juntos, não adianta. Tá? E aí vocês podem levar também para a questão do budismo também, por exemplo, do Buda, e por aí vai. Tá? E o atleta como filósofo? Como é que nós podemos ver um atleta como um filósofo? A busca pela vitória interior e desenvolvimento do caráter. E começamos aqui pela luta interior do atleta. Ou grande luta. Quem foi atleta ou quem já praticou algum desporto. E atenção, quando eu falo atleta, acho que lá na frente nós vamos falar sobre atleta novamente, mas leia-se, é outra palavra que nós temos que desconstruir, atenção. Por quê? Porque quando você pensa em atleta, você acha que o atleta é aquele de alto nível que joga muito e é excelente em tudo. Não. O atleta, o verdadeiro atleta, e o significado da palavra atleta é aquele que luta. E eu acho que aqui todo mundo luta todo dia. Acordar, ir trabalhar, e cuidar das crianças, gerir a casa, ir para o seu emprego. Isso é lutar. É lutar todos os dias. É lutar para ser melhor todos os dias, virtuosamente, materialmente, enfim. É lutar. Então você é um atleta. É um atleta. Então quando eu falo aqui atleta, se leia nós. Ok? Bom, a luta interior desse atleta. O atleta como alguém que luta e a verdadeira vitória sendo o triunfo da melhor parte de si sobre o pior. E aqui é aquilo que eu estava falando sobre Niké, tá? Que é a verdadeira vitória. O atleta ele luta pela vitória interior, não pela vitória. Nós temos que lutar pela vitória interior, pela nossa superação. E não saber se o vizinho está melhor ou não. Geralmente a grama do vizinho sempre é mais verdinha, mas a gente tem que olhar para nós. Temos que olhar para o nosso interior, ver que nós, como atleta, como pessoas, como seres humanos, precisamos dessa vitória interior, precisamos nos superar, precisamos evoluir. Tá? A necessidade de enfrentar medos, ansiedades e inseguranças através do desporto. O desporto como é um meio, como nós já falamos, um meio de autoconhecimento, identificação de falhas para aprimoramento pessoal. O desporto, ele reflete muitas coisas, e isso é importante, tá? A reflexão, o reflexo do nosso caráter. E lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre jogos, vocês vão entender o porquê que é um reflexo do nosso caráter. Mas o atleta, em essência, é um lutador. A verdade é essa. Mas a verdadeira luta do atleta ela não está restringida somente no confronto contra o adversário. A vitória mais significativa é a conquista valiosa, é o triunfo da melhor parte de si sobre a pior parte. É uma batalha travada no íntimo. E só cada um faz um exame aqui interior e fala assim, é verdade. É uma batalha todos os dias. Contra os medos, ansiedades e tudo mais que nós temos que às vezes as pessoas não enxergam. Obviamente ninguém enxerga, é só você que sabe. A formação do caráter através do desporto. E lá volto atrás de novo quando nós falamos que quando o miúdo está indisciplinado em casa, põe lá no desporto que vai resolver o problema. E de fato resolve. Por quê? Porque ele vai ter que entrar na linha ali, não tem opção dele. Mas eu não vou fazer. Vai. Vai. Claro que vai. Tá toda a gente fazer aqui, tá todo mundo em linha, vai aprender a fazer. Esse desenvolvimento do caráter é a importância, na verdade, né? A importância da formação do caráter. Nós estamos falando aqui de nobreza, generosidade, humildade, disciplina. São as bases para a busca espiritual no desporto. O caráter do ser humano se manifesta num jogo, revelando vaidades, medos e agressividade. Tem uma
atribui-se a Platão, mas há controvérsias, que fala: você pode descobrir mais sobre uma pessoa durante 1 hora de jogo do que em todo o ano de conversa com ele. Isso por quê? E já resumi nesse slide. Porque se você pega uma pessoa, um atleta, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, coloca num jogo, você vai conhecer da pessoa o verdadeiro caráter dela. A parte mais bruta, digamos assim, mais animal, mais vaidosa, mais egocêntrica que há. Se é isso que ela tem como caráter, é isso que ela vai demonstrar no jogo. Por isso que, durante o jogo, às vezes, e nós na escola, várias vezes, nós temos que falar assim: opa, pera lá, com calma, um passinho atrás, voltamos aqui, lembra das virtudes, vamos seguir a... Por quê? Porque, na verdade, se põe 10 pessoas, uma bola, sai de perto. E aí empurrão pra tudo quanto é lado, não sei o que lá. Regra, que regra? Não existe regra. E toma pesado e calma, gente, vamos, né? E temos que voltar aqui ao início. Por quê? Porque, na verdade, estamos no caminho da evolução e temos que sempre que pensar na parte virtuosa da coisa, do caráter, né? Então, esse jogo você acaba por conhecer geralmente as pessoas. E eu faço esse exame de consciência sempre principalmente quando eu saio dos jogos, ou quando eu saio de treinos, ou coisa do gênero, eu faço esse exame e falo assim: caramba, eu poderia ter sido uma pessoa melhor aqui. Não é nem um treinador melhor, mas eu tenho esse exame, acabo por fazer esse exame de consciência, né? De pensar no que eu poderia ter sido melhor, porque sempre há, como ser humano, sempre há algo que nós temos que melhorar. Bom, a vitória então é como um processo de superação de si mesmo, e é melhor do que ontem. Então a intenção da vitória e a intenção, atenção, da escola do desporto não é vocês jogarem, e atenção, nem quando vocês vão para o ginásio sozinho, ou coisa do gênero, a intenção não é que vocês fiquem fortão, ou que sejam atletas olímpicos, ou coisa do gênero. Não é essa a intenção é que vocês tenham uma vida saudável, para ter uma mente saudável, e para que essa mente e esse corpo funcionem de acordo com o que tem que ser. Não é? Porque não adianta ter uma mente saudável, morreu lúcido, mas morreu com 40 anos, o que adiantou? Morreu lúcido. Então, se os dois caminharem juntos, harmonicamente, é possível ter qualidade de vida, usando o nosso veículo corporal com a nossa mente. Tá? O desporto é uma das ferramentas para nós fazermos isso, obviamente, né? E essa vitória interior não significa também sobre o ouro. E aqui vai um dado interessante, que é o ouro olímpico. Imagina, ser atleta já é difícil. Convenhamos que ser atleta já é difícil. Ir para o ginásio piorou, né? E treinar já é difícil, é complicado. Você fazer parte de uma Olimpíadas, muito mais complicado. Eu estou aumentando. 0,001% da população hoje participa de uma Olimpíadas. É muito pouco. Se 0,01% participa de uma Olimpíadas, quantos ganham uma medalha? Aí é 0,00001% ganha uma medalha de ouro. De ouro, então, nem se fala. Medalha, então, pegar uma final olímpica, ou seja, um diploma olímpico, meu Deus, ficar entre os 8 melhores, pô, isso já é um feito incrível. E nós só damos valores para os primeiros, atenção. Olha como a nossa cabeça é. Só damos valor para o primeiro. Mas só o fato dele ter ido, ou dele ter sido convocado para jogar numa seleção nacional já é algo incrível. E só o fato de acordar resiliente, ir para o ginásio, fazer um treino, fazer uma caminhada simples, já é algo de se louvar. Já está ganhando de muita gente que ficou na cama. Ponto. Tá? E isso para dizer que todos pensam no ouro, tá? Mas o ouro em si é um símbolo de nobreza. É um símbolo de incorruptibilidade. Falei certinho. É um símbolo da coisa mais pura que há. Não é simplesmente o ato de ter a medalha de ouro. Tá? E, novamente, perdemos o sentido da coisa. Infelizmente perdemos o sentido do que o ouro realmente significa. Temos a importância também de valorizar o esforço e a não desistência,
mesmo diante da derrota. É aquilo que eu estava a dizer, a gente só dá valor àquela pessoa que ganha o ouro, que vai... O derrotado, geralmente, você nem liga quem que era o cara. Tá chorando lá no cantinho dele, todo mundo batendo palma só pro campeão lá. A gente esquece da pessoa que chegou lá. Ela simplesmente não levou o ouro, mas ela chegou lá, né? E, novamente, a verdadeira vitória como aquela que está dentro de nós. É isso que realmente interessa. O desporto como um laboratório de caráter e ética. Disciplina e autocontrole. O treino desportivo exige um elevado grau de disciplina, rigor e autocontrole. Platão considerava a disciplina uma virtude fundamental não só para o indivíduo, mas para a própria sociedade. No desporto, manifestava-se na obediência às regras, a adesão do regime de treino exigente e o controle emocional. Aí, novamente, na Academia de Platão já havia essa questão de trabalhar todas as crianças, e quase todas queriam ir para lá, todos os pais queriam mandar as crianças para a Academia de Platão, porque trabalhava não só a parte ética, filosófica, moral, mas também a parte física. Ou seja, nós tínhamos ali uma mente férvida com um corpo laceroso, um corpo vigoroso, né? Nós tínhamos os dois, ou seja, nós tínhamos ali um potencial ideal, um homem ideal, um homem ju, como se diz ali no confucionismo, não é? Nós tínhamos ali essa tendência. Também temos a resiliência e a perseverança. Nem preciso dizer, né? Isso, resiliência e perseverança, meu Deus do céu, nós temos todos os dias e temos que ter todo dia. A jornada desportiva não é diferente. Ou vocês acham que o atleta acorda todo dia, ai, que vontade de treinar. Imagina, nunca. Ele não acorda com vontade de treinar assim como nós. Tem dias e dias. Há dias que dá vontade de treinar, de estudar, coisa. Tem dia que, olha, hoje não apetece. A diferença é que, mesmo assim, ele levanta todos os dias, resiliente, perseverante, e segue. Ou até, imagina, lidar com derrotas, ou com lesões, que é muito comum para atletas de alto rendimento, atletas profissionais. Isso acaba também por exigir uma resiliência e uma perseverança. A tão dita ética e fair play, que é tão falado em ética e fair play e é tão escasso. Assim como eu tinha dito que as Olimpíadas, cada vez mais, a gente começa só a ver uma pontinha só dos pilares olímpicos. E o que é engraçado, nós temos um podcast, quem quiser ver depois, o podcast da Ágora, onde nós falamos sobre as Olimpíadas, sobre o olimpismo, se eu não tenho erro, e nós falamos muito sobre essa questão das Olimpíadas. Então, quem quiser assistir, é uma boa, você ir lá assistir o podcast, falando bastante sobre as Olimpíadas, principalmente mais o tema Olimpíadas, desde quando foi constituído até hoje em dia, e sobre os temas mais atuais. E ética e fair play era algo que é algo muito difícil de achar. Por acaso, tentei procurar hoje, fui ao YouTube, vou mostrar um vídeo sobre ética e fair play. Coloquei lá, fair play no YouTube. Pergunta se saiu vídeos. 1, 2, 4 imagens que você fala assim, isso aí foi fair play. 4 imagens. Como isso é raro. E o que é o danado fair play? É ética, é pura ética. Só ética. Ou seja, está cada vez mais raro termos pessoas virtuosas, pessoas éticas dentro do próprio desporto. O que é muito complicado, é muito complexo. Infelizmente, é uma pena isso está acontecendo. E o fair play foi até implementado pelo próprio Pierre de Coubertin para promover justiça, a igualdade, a oportunidade e o respeito mútuo entre todos os envolvidos. De novo, perder a essência da coisa. Ninguém nem lembra que isso existe. Na hora do vamos ver, né, são poucas as pessoas e, aliás, já vi casos de serem vaiados se isso acontecer. Dou um exemplo. Em um jogo de futebol, o rapaz, forja um pênalti, não foi pênalti, na verdade não é ele forja um pênalti, ele simplesmente tropeça sozinho e cai.
O árbitro marca o pênalti. O rapaz, como ética, chuta a bola para fora ao cobrar o pênalti. Isso é ética. É algo que não aconteceria. Se ele fizesse isso hoje, no futebol comercial, do jeito que tá, meu Deus do céu, ele não sai vivo do estádio. Ele não sai vivo e a família vai sofrer também, porque, né? Ou seja, é algo meio impensável isso acontecer. É difícil você conseguir conceber isso, tá? Tanto que começa a se criar regras para incentivar, olha o absurdo, incentivar o fair play. Algo que deveria ser próprio do ser humano, que é o fair play, que é a ética, começa a se criar regra. Por exemplo, o voleibol começa a se criar o hábito de ter, se não me engano, o cartão amarelo, ou cartão branco ou cartão azul, uma coisa do gênero, um cartão que, diante de uma postura, bola dentro ou bola fora, aí o árbitro, pá, bola dentro, aí o próprio jogador que fala, não, olha, foi bola fora. Ah, foi bola fora, então, ok, bola então pro adversário, e toma um cartão amarelo lá, um cartão branco, que significa que você teve uma atitude de fair play. E sabe por que isso é motivado? Por quê? Porque o atleta ou a equipe que tiver mais cartão branco, que teve mais fair play, ganha dinheiro. Fácil, né? Ganhou dinheiro. Ou seja, teve que ter uma motivação, dinheiro, para incentivar algo que tem que ser próprio do ser humano. Já dizia Platão, quanto mais lei nós temos, quer dizer que a humanidade está cada vez a pior. Porque se não temos dentro de nós a questão da ética, da justiça, né, de ser virtuosos, tem que fazer lei para falar para você que não pode matar, não pode roubar, temos que fazer lei para isso, quer dizer que a humanidade está cada vez pior. E para a questão da ética do fair play está acontecendo basicamente igual. Lidar com a dor e promover o crescimento. O desporto como ferramenta para lidar com a dor e para o crescimento. A natureza inevitável da dor e a escolha do sofrimento. É aquilo que eu comecei a falar para vocês, que é a dor como parte do processo do crescimento no desporto e na vida. A dor física se manifesta através do esforço intenso, né? De lesões, cansaços e por aí vai. Mas ela também apresenta em outras dimensões, como a dor da derrota, a frustração, a autocrítica. E hoje em dia, como professor, eu posso dizer para vocês que a frustração é o mais difícil da gente lidar com crianças, tá? Bem difícil de lidar. E pronto, isso gera uma dor, tá? A dor física, muitas vezes, é um sinal que nós estamos nos superando. E isso eu acho que é importante. Por quê? Aquilo que eu comecei a falar para vocês, toda vez que nós sentimos uma dor, nós aprendemos pelo caminho da dor, nós aprendemos pela via da dor. A dor, ela é necessária para a nossa evolução. Tudo é cansativo. Tudo cansa, e eu preciso levantar, eu preciso fazer força, tal. Tudo é na base da dor. O que difere isso ser bom ou ruim é o tal do sofrimento. A dor é inevitável. A dor para você evoluir ou para você, sei lá, ir trabalhar num lugar mais longe ou para você levantar e treinar, ela é inevitável. Você tem que fazer. Como você vai gerir isso, que é o sofrimento, aí vai de você. O sofrimento é opcional. É totalmente opcional, tá? Então, a dor física, muitas vezes, é um sinal que nós estamos nos superando e expandindo os nossos limites. O sofrimento, por outro lado, é uma escolha, uma reação mental e emocional à dor. Através da filosofia do desporto, aprendemos a fortalecer-nos diante de desafios e transformar a dor em aprendizado e crescimento. A escolher a resiliência em vez do sofrimento paralisante. Essa é a diferença de quando você sempre sente dor e o sofrimento. E os dois sempre andam junto, né? A gente sente dor, ai meu Deus, que dor, não vou treinar hoje porque dor. E, normalmente a gente tenta ali juntar dor e sofrimento, mas na verdade a dor é algo inevitável e o sofrimento é algo que você, opcional, vai sentir sim ou não.
E aí entra algo que é muito discutido hoje, a nível atleta profissional, mas também a nível, hoje em dia, saúde mental, tá? A importância da conexão mente e corpo e o emocional. A necessidade de associar a atividade física ao trabalho mental e emocional para um crescimento integral. A busca pela mens sã e corpo são, ou mente sã, corpo são, né? Mens fervida em corpo laceroso, que é a mente fervorosa em corpo vigoroso, que é o tema que o Pierre de Coubertin ali refez e acha que fazia mais sentido no nosso mundo contemporâneo. E o controlo do corpo como forma de servir a alma a concretizar ideais espirituais. Bom, acho que isso é autoexplicativo, né? A mente e o corpo e o lado emocional é algo que tem que andar sempre em comum acordo. Tanto que cada vez mais o corpo dentro de escolas, o corpo de docentes dentro de escolas, ou o corpo de treinadores dentro de uma equipa profissional, ou até mesmo em ginásios, já começam a haver psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que possam trabalhar ali com tipos de atletas ou com pessoas que precisam, de alguma forma, trabalhar a parte de saúde mental também, né? Da parte mental, não só o corpo, né? O controle do corpo, conquistado através do treinamento e da disciplina, ele se torna o meio para servir a alma. E é isso que a gente tem que pensar, e que é muito pouco pensado, é que o corpo é para servir a alma. E aí vem o mente sã, a essência do mente sã e corpo são. O corpo vigoroso, o corpo treinado, precisa servir a alma, servir a mente sã. O atleta filósofo compreende que o corpo não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento poderoso para as manifestações da excelência humana em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Resumindo, nosso corpo é o veículo. É o veículo que nós precisamos deixar bem treinado, e atenção, é onde nós, na maioria das vezes, pecamos, que eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, mas já que é o desporto, então olha, o físico é realmente algo que nós pecamos, porque nós geralmente trabalhamos bem a mente, gostamos de trabalhar a mente, às vezes até gosta de estudar, saber sobre filosofia antiga e tudo, e pecamos na parte prática. Pecamos na hora de colocar tudo isso, esse mundo da República de Platão, na prática, que é onde realmente nós vivemos, né? O desporto, de novo, o desporto é algo que é uma via de expressão para a gente treinar todo tipo de virtude, treinar o nosso caráter, tá? A dor como um processo de purificação e aprendizado, e essa parte aqui eu achei bem interessante. Porque a dor é como um fogo que queima as fraquezas e medos, gerando a libertação. A dor, como compreendida em sua essência, pode ser vista como um processo de purificação. É como se fosse, ou é como um fogo que queima as fraquezas, os medos, as ilusões, gerando libertação e transformação. A analogia que nós podemos fazer aqui é com o atanor. É uma fornalha alquímica que era usada para purificar e para transformar chumbo em ouro. Aquela fornalha ela é mantida sempre acesa até o processo de transmutação acontecer. Então, a dor é o processo de purificação. Se nós pensamos dessa forma, a dor é um processo de purificação. Quando você está sentindo dor, quer dizer que está havendo uma transmutação física ou mental. Física, extremamente visível, fácil de se ver. Física, todo mundo sabe como é que é. Você começa a ganhar mais músculo, você começa a ficar ter mais fácil para subir uma escada, coisa do gênero. Mas a parte de transmutação da alma, porque estamos trabalhando a parte virtuosa de tudo isso, de ser mais fraterno, generoso, bondoso, ser equilibrado, harmônico. Isso é algo sutil que poucas vezes vemos,
né? E poucas vezes damos atenção, mas na verdade quando você faz uma atividade física com atenção, com um propósito, esse tipo de virtude é compreendida, tá? A verdadeira essência da competição. E competição, lá, de novo, quando fala em competição, meu Deus do céu, já não quero ser atleta, quanto mais competir. Isso é uma coisa que não faz. Por quê? Perdemos novamente a essência da competição. Competição vem do latim competere. Significa todos irem na mesma direção. Ou seja, competimos todo dia. Todos os dias nós somos atletas, todos os dias competimos. Por quê? Porque se pensarmos que todos nós estamos atrás em busca de um ideal ou de uma vitória interior, do arete e de Nike, de Nike, nós estamos competindo. Um contra o outro? Não. Porque competir não é um contra o outro, é todos juntos o mesmo ideal. Essa é a verdadeira essência, essa é a verdadeira... é a busca verdadeira para a vitória, é o competir. O competidor, e aí tá, o competidor é alguém que exige o melhor de si e ajuda o outro a crescer. De novo aquela história de não adianta não ter o community. Tem que ser sítios altos, fortes, preciso ser mais rápido, mais forte, né? Mais alto, mais rápido, mais forte, mas se eu for sozinho para a ilha, vou ficar na ilha, tá? Então não adianta também a competição ser somente interna se eu não ajudar o próximo, não ter essa fraternidade, essa generosidade e essa empatia de levá-lo conosco. Então, a escola do desporto, ela traz muito essa essência filosófica, essa parte filosófica de ok, terminei a corrida de 100 metros, mas lá atrás tem um companheiro que precisa do meu apoio. Eu volto e ajudo o companheiro. Não porque eticamente ou porque é o correto a se fazer, não. É porque é genuíno e eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. É empático. Eu vou por empatia, por coleguismo, por companheirismo, tá? Que é a busca da construção da fraternidade através a construção da fraternidade através da busca conjunta pelo melhor. A dimensão filosófica da competição e a busca por um melhor através do desporto. Agora falando na parte do desporto como meio de transformação social. E aqui é interessante por quê? Porque é visível, acho que a transformação social que há quando você coloca um desporto. Normalmente os projetos sociais, eles têm a via do desporto. Eu trabalho em projeto social, em clubes que trabalham com projetos sociais cá em Portugal, e essa via, vocês não têm noção a abrangência e o quão é importante para crianças, para adolescentes, a via do desporto nessa altura que está moldando o caráter, que está fazendo uma pessoa virtuosa ali. Então, eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas está ocupando esse horário com treinamento num projeto social, que é magnífico. Trabalhar com crianças desse gênero é uma coisa incrível. No Brasil nós temos muito mais projetos, obviamente pelo tamanho do país, pela proporção. Temos bastantes projetos sociais e posso dizer-vos que é uma experiência gratificante, é um voluntariado que é incrível e transformador para quem participa e para quem está ali como participante. Tá? Então a visão do desporto como uma ferramenta poderosa para desenvolvimento humano da sociedade, a esperança de que o desporto possa substituir a violência e promover a paz e o entendimento entre os povos. Isso era algo até que Pierre de Coubertin resgatou, que é o entendimento e a paz entre os povos. Acho que vocês não sabem, mas devem saber, acho eu, as Olimpíadas paravam guerras. Era algo que, principalmente no mundo antigo, que era um querendo conquistar o outro, tem Olimpíadas, opa, trégua, ninguém mais se mexe. Passava lá a tocha olímpica, o fogo olímpico, a anunciar que a partir daquele momento era proibido ter guerra. E agora todos os guerreiros
iam para os treinamentos, para a partir desses treinamentos participar das Olimpíadas. Então, digamos lá que um ano antes, era realmente um ano antes, passava lá o atleta a anunciar que iria haver as Olimpíadas, e a partir daquele momento havia uma trégua de guerra em todos os povos. Era uma paz mundial, era o ideal que todos nós queríamos. Né? Infelizmente, hoje em dia, a guerra, com ou sem Olimpíadas, a guerra, infelizmente. Mas as Olimpíadas, esse é o entendimento das Olimpíadas como pilar. E como é que nós podemos, então, aplicar a filosofia do desporto à vida? Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito blá blá blá, e legal, e aí? Mas como é que isso influencia no meu dia a dia? Amanhã eu vou acordar cedo, meu amigo, e vou lá trabalhar. E como é que eu posso sair daqui, que eu posso levar daqui, que é importante para amanhã no meu trabalho? Primeiro o autoconhecimento. Algo que o desporto traz para nós, algo que a filosofia traz para nós e algo que é a base para todo o desenvolvimento humano. Autoconhecimento. Nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo, que é a base de tudo, conhecendo a ti mesmo, ou seja, tendo um autoconhecimento, você terá uma disciplina, uma perseverança e conseguirá, obviamente, hábitos que constroem o teu caráter. Em seguida, temos ali em cima a ética e o respeito, que são os princípios para as relações saudáveis. E aqui já começa a entrar lá quando você chega no teu trabalho. Princípio da ética e do respeito. Depois nós subimos até a cooperação e a liderança. E quando falamos em liderança aqui, não é somente liderar, mandar. Tem aqui uma diferença entre mandar e liderar. O liderar é pelo exemplo, pelo que eu faço. E assim como Confúcio falava tanto do líder, que o líder tinha que liderar pelo exemplo. Ele era líder porque era a pessoa mais virtuosa, é a pessoa que tinha mais ética, mais respeito, e é por isso que está ali na base 3. Quando você tem mais ética, mais virtude, mais respeito, que você pode trabalhar como via do desporto, mas como outras todas vias, você consegue ser um líder, um bom líder. E com isso, tem uma boa cooperação também. E, obviamente, o topo da pirâmide e digamos que a cereja do bolo, que é a conquista da excelência integral, da harmonia entre o corpo e a mente, a busca do arete e o encontro do arete. Chegamos ali em cima. Ainda estamos na 5. Estamos ali embaixo, ali na base, ali no alto. Quem sou eu? Ainda estou no quem sou eu. Quanto mais chegar no arete. Pronto. E olha que eu ainda não estou nem na 5. Acho que a 6 não tem ali. Estou ali mais para baixo. Mas pronto. É meio por ali, tá? Então a intenção é que nós consigamos chegar ali no número 1, na busca da excelência, como humanos, como seres humanos, com H maiúsculo. Chegarmos lá em cima como pessoas virtuosas, com busca de excelência, harmônicas, generosas, fraternas, né? E o desporto é uma ferramenta brutal com isso. É uma ferramenta que pode ajudar muito. De novo, feito com consciência. Porque senão vai ser mais um ginásio. E a escola de desporto é bem por aí. A escola de desporto da Nova Acrópole trabalha essa questão de, primeiro, a música para a alma, depois o físico. E isso diferencia a escola do desporto com qualquer outro centro de treinamento, ginásio, clube ou coisa do gênero. Porque se a gente tirar a música, que é o que não tem no ginásio, vai ser mais um centro de treinamento, tá? Por isso que nós trabalhamos sempre com a música, sempre com, vamos mentalizar aqui qual é a virtude que nós vamos trabalhar hoje. O que nós podemos tirar, extrair desse treino de hoje para o nosso dia a dia. E isso é debatido filosoficamente, refletivamente, ou seja, nós fazemos a reflexão sobre isso, conversamos sobre a proposta que é do treino,
ou seja, ficamos quase 30 minutos a falar e 15 minutos a treinar, digamos assim. Mas é basicamente usar um pouquinho de cada um, né? A música e a ginástica. Então, a filosofia do desporto oferece ferramentas valiosas, como eu tinha dito, para enfrentarmos desafios cotidianos. A disciplina aprendida nos treinos pode ser aplicada nos estudos ou no trabalho. A resiliência desenvolvida após derrotas ajuda-nos a superar obstáculos pessoais. O espírito de equipa e a liderança cultivado no campo estende-se naturalmente às nossas relações profissionais e comunitárias. Para resumir. O desporto como um legado filosófico, aqui já para terminar. Bom, em suma, a filosofia do desporto revela-nos uma verdade profunda. A prática desportiva é muito mais do que uma mera busca por vitórias e recordes efêmeros. É uma jornada rica de autodescoberta, desenvolvimento moral, fortalecimento de espírito humano e construção de laços sociais duradouros. Tá? E eu tenho certeza que no fundo, todos nós sabemos disso. O que falta muitas vezes aqui é nós colocarmos isso no dia a dia, tá? No dia a dia em prática. Não precisa ser indo para um ginásio, não precisa ser treinar num clube. Procure uma modalidade, algo que te interesse. Faça parte da escola do desporto com coração. Venha treinar conosco, coisa do gênero. É sempre bem-vindo, é sempre importante nós termos esses dois lados, tá? Colocar a intenção quando você vai treinar e não ir lá somente para treinar o físico, mas entender que você vai estar trabalhando ali algum tipo de virtude, seja ela social, seja ela de fraternidade, enfim, generosidade e tudo mais, mas entenda e coloca essa questão também nos seus treinamentos. Bom, os valores olímpicos de respeito, excelência e amizade, quando internalizados, e essa palavra é forte, internalizados, transcendem o contexto do desporto e transformam-se em princípios orientadores para uma vida plena e virtuosa. A disciplina, a resiliência, a ética, o trabalho em equipe e a liderança são ferramentas valiosas para enfrentarmos desafios cotidianos. E para terminar, eu coloquei aqui uma frase do Nelson Mandela. O desporto tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas de forma que poucas coisas conseguem. O espírito do desporto, imbuído de sabedoria filosófica, nos inspira a construir um mundo mais brilhante para a humanidade. Então, basicamente, aqui, para encerrar, nós podemos ver que o desporto em si, ela tem muitas ferramentas, ela pode ser usada de várias formas. A primeira coisa que nós temos que fazer, para resumir, é desconstruir o que é o desporto, pensar o desporto como algo diferente e não só trabalhar a música, mas também trabalhar a ginástica, trabalhar a parte da alma, assim como Platão tanto nos referencia na República. Começar a colocar em prática, ou seja, ser um bom discípulo, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido todos os dias com o desporto. Tá? Com o verdadeiro desporto, com a verdadeira alma olímpica, ou seja, com o verdadeiro olimpismo. Ir em busca do arete, ir em busca dessa virtude, desse algo superior, colocar esse objetivo como algo imaterial e supremo que todos nós, em conjunto, temos que alcançar. E é tudo. Muito obrigado.